Este é o som do domínio da guerra, como sempre à sexta, hoje mais cedo, mas sempre com o Major-General José Arno Moreira. Bom Olá, dia. muito bom dia a todos. Para além da rádio, lembre que também nos pode seguir em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. Comecemos pela visita de Macron à China. À saída de Pequim disse: os europeus não conseguem resolver a crise na Ucrânia. Como é que podemos dizer com credibilidade sobre Taiwan? Atenção, se fizerem algo de errado, vamos entrar aí. Isso só serve para quem quer aumentar a tensão. Palavras de Macron. General, este desalinhamento não vai ter impacto na relação entre Europa e Estados Unidos? Vai ter, certamente. Isto é um desalinhamento de que não estávamos à espera e que eu achei que até era desnecessário. Isto é, esta era uma visita sobretudo de negócios. A comitiva era muito grande e foi uma visita de negócios cheia de sucesso. Foram assinados 36 acordos comerciais. Mas depois começou a misturar política com negócios e aí as coisas correram verdadeiramente mal. E correram verdadeiramente mal em dois aspectos. Na questão de Taiwan e na sua visão sobre o mundo tripolar, por motivos que eu passo desde já a explicar. Sobre Taiwan. A ideia sobre Taiwan era a de que a Europa não tinha conseguido atuar sobre a Ucrânia e que, portanto, não tinha nada que pensar em ser atraída para a questão de Taiwan. Ora, a leitura imediata que se faz disto é que a guerra de Taiwan ainda não começou e nós já tiramos a toalha ao chão. De alguma maneira, Xi Jinping recebeu uma luz verde por parte de Paris de que este não é um assunto que interessa aos europeus. Ora, desde quando é que os europeus deixaram de lutar pelas democracias liberais em todo o mundo? Então, para nós é indiferente. Este é um assunto absolutamente e apenas chinês. O facto de haver 23 milhões de pessoas em Taiwan que de repente vão pela força deixar de ser democracia e passar a ser uma autocracia sob os desígnios da China. Isto não parece nada europeu, este tipo de declarações. Por outro lado, também não é verdade que não tenhamos feito nada na Ucrânia. Nós estamos fartos de fazer coisas pela Ucrânia. Claro que a dimensão daquilo que é o apoio dos Estados Unidos é pequeno. É pequeno em algumas matérias, mas em outras é enorme. Foi a Europa que acolheu milhões de refugiados. É através da Europa que todo o sistema, a cadeia logística que alimenta a guerra é feita também. Foi a Europa que forneceu os aviões. Foi a Europa que forneceu basicamente todos os carros de combate necessários para a ofensiva. Portanto, não foram poucas as coisas que fizemos na Ucrânia. Agora, virmos dizer que não vamos fazer nada sobre Taiwan é, por um lado, colocar-nos do lado de fora deste problema, que é um problema universal, e é, por outro lado, darmos um sinal de que nós não queremos ser arrastados para um conflito que pode ser inevitável. Então sentimos-nos bem num mundo dominado por autocracias em que o poder da força é o único poder que conta. Não me pareceu que tenha corrido nada bem e, aliás, Macron também recebeu muitas críticas, muitos comentários sobre isto. Depois é a questão do mundo tripolar. Eu, quando ouvi Macron falar, pensei que era Vladimir Putin que estava a falar. Isto é o que defende exatamente Vladimir Putin. É um mundo com vários polos. Ora, num mundo com vários polos, é verdade que a Europa seja um polo importante? Ou será um polo de terceira ordem? Isto é, queremos trocar este mundo que de alguma maneira ainda continua a ser formatado pelos valores liberais por um mundo incerto, onde seremos um polo de terceira ou de quarta grandeza. Eu, a certa altura, fiquei quase a acreditar que íamos transformar a Europa numa espécie de BRIC. Iríamos aderir também aos BRICs. Esta filosofia deste mundo multipolar, em que a Europa é um dos polos, é uma ilusão absolutamente completa. A Europa não consegue ser um polo. O que nós temos que lutar é pelos polos, é pelo grande polo das democracias liberais. Esta questão de afastar a França e de afastar a Europa dos Estados Unidos é a única estratégia que interessa à China e interessa à Rússia. De alguma maneira, aquele chá imperial que foi serviço a Macron produziu os seus efeitos. Um dos temas que tem dado muito que falar esta semana é a divulgação nas redes sociais de documentos secretos dos Estados Unidos. General Arno Moreira, que juízo podemos hoje fazer sobre esse assunto? Bom, nós escusamos talvez de ficar excessivamente admirados com o que aconteceu.
Isto já aconteceu no passado. Isto aconteceu agora, isto vai voltar a acontecer no futuro. E porquê? É fácil de entender porquê. Primeiro, há uma enorme comunidade de intelligence nos Estados Unidos. São mais de 1,5 de agências que tratam de assuntos de intelligence. Portanto, o número de analistas de intelligence é enormíssimo nos Estados Unidos. À medida que subimos o número de pessoas que tratam com este assunto, naturalmente que corremos também mais riscos. Mas a intelligence não funciona apenas em circuito fechado, não funciona para si, para o prazer dos analistas. Ela funciona para permitir que quem tenha que tomar decisões o faça de forma informada. E, portanto, não é apenas a comunidade que trata exclusivamente a intelligence, é também a comunidade que utiliza a intelligence. Ora, esta comunidade é enormíssima. É desde o governo central, à administração central e regional, a tudo o que são departamentos de Estado, a tudo aquilo que são os consumidores das Forças Armadas, dos vários quartéis-generais. Nos Estados Unidos, talvez não haja esta noção, classificados para top secret há 1,5 milhões de pessoas. 1,5 milhões de pessoas têm classificação de segurança top secret nos Estados Unidos. O que significa que a nossa capacidade para controlar esta informação e evitar que ela seja disseminada não é certamente a mesma de haver 3 ou 4 pessoas que têm este tipo de classificação de segurança e que acedem a esta informação. Bom, há múltiplas razões para haver fugas. Uma delas é a espionagem por meios humanos, eletrónicos ou por meios informáticos. Depois também as motivações políticas. Há pessoas que não se enquadram dentro daquilo que leem e que sentem necessidade de que está aqui um escândalo nacional qualquer, isto é contrário à minha ideologia e, portanto, isto tem que ser exposto. Depois, há questões de imprudência. E dentro destas questões da imprudência e do desleixo, também há uma coisa que é provavelmente aquilo que aconteceu aqui, que é chamada vaidade. Quem tem acesso a um determinado tipo de informação, a certa altura fica vaidoso. Sente-se especial. Sente-se especial e não perde nenhuma ocasião para poder mostrar aos seus amigos, ao seu círculo de amigos, de que tem acesso a uma informação que os outros não têm. E, portanto, há aqui um excesso de vaidade que é perigosíssimo neste caso. A pessoa provavelmente fez isto sem intenção de, digamos, magoar os Estados Unidos. Fez isto porque o grupo era um grupo de natureza fechada, eram 20 a 30 pessoas, isto era um grupo onde se acedia apenas por convite e, portanto, conheciam-se todos os membros que faziam parte do convite e, portanto, houve aqui, certamente, uma vontade de impressionar os amigos com a informação que estava disponível. Essa informação acabou por sair do grupo de amigos e tornar-se disponível nas redes sociais. Depois há questões de chantagem. Há pessoas com muitas fragilidades e que podem ser chantageadas para haver o acesso, para digamos, calar e ocultar essas fragilidades, estão disponíveis para fornecer segredos. E depois também há motivações financeiras. Há pessoas que passam dificuldades e que veem nesta possibilidade de vender a informação também uma forma de recompor as suas contas no final do mês. Bom, e isto pode ser evitado. Bom, evitado completamente não pode, mas pode ser reduzido. Os procedimentos têm que ser afinados ao longo do tempo e, portanto, o que é preciso agora fazer é aprender com estes erros, ver onde estão as fragilidades e implementar, naturalmente, o regime que tem que ser. Depois, a questão da escolha das pessoas. É preciso haver um grande crivo nesta escolha e depois é preciso haver contra-inteligência, que é uma coisa que falamos pouco, mas as pessoas que trabalham em inteligência estão a ser espiadas. Portanto, tem que saber que estão a ser espiadas, que é assim mesmo, que existem mecanismos de contra-inteligência para verificar se essas pessoas estão a cumprir verdadeiramente bem a sua missão. Ora, neste caso, há o último dado que me parece aqui talvez mais importante, é o chamado necessidade de conhecer. Uma coisa é eu estar classificado para aceder a uma certa classificação de segurança. Outra coisa é eu ter necessidade de conhecer. E aqui o que colocamos é que como é que um jovem de 21 anos
que pertence à Guarda Aérea Nacional do Massachusetts, que é uma espécie de reserva da Força Aérea, tem acesso à espionagem que é feita sobre o secretário-geral das Nações Unidas ou conversas feitas no interior do governo da Coreia do Sul. Não havia certamente para o posto e para aquilo que é as missões que ele desempenha a necessidade de conhecer. E, portanto, há aqui um problema gravíssimo que é o acesso não apenas por estar classificado, mas ele não devia ter acesso porque não tinha necessidade de conhecer aqueles assuntos. E agora há certamente consequências políticas, não é? E operacionais que resultam desta fuga de informação. Que desafios enfrentam agora os aliados? Bom, por um lado, danos reputacionais. Daí não há nada a fazer. O problema já está feito, já está espalhado, já está colocado. Aí não há nada a fazer. O que há que fazer é aprender com os erros, identificar as fragilidades que ficaram visíveis e naturalmente reconfigurar procedimentos. Bom, mas a verdade também tem que ser posta neste nível. O mundo não vai acabar por causa disto. Não vai acabar. Daqui a 3 meses haverá um outro problema qualquer e já nos vamos certamente esquecer disto. Mas do ponto de vista operacional, é preciso verificar se os dados a que esta pessoa teve acesso, na verdade, são mais do que aqueles que nós conhecemos. Isto é, se havia também questões que têm a ver com o desenvolvimento da campanha operacional que a Ucrânia vai lançar e que possam comprometer essa campanha. Portanto, do ponto de vista operacional, é preciso, é imediato, é urgente saber se havia outros dados relacionados com essa campanha operacional que tenham sido divulgados ou não, ou que eventualmente até estejam ainda na posse deste elemento. E depois saber se ele agiu sozinho. Ou se ele é apenas um informador vaidoso, ou se na verdade faz parte de uma coligação maior. Que motivações? Era só vaidade ou tinha outras motivações para isto? E o tal número de documentos a que acedeu e, sobretudo, o conteúdo desses documentos. Há, portanto, muito para fazer nesta área. No início da semana, na segunda-feira, houve um encontro em Minsk entre o Ministro da Defesa russo e o Presidente da Bielorrússia. Lukashenko acusou a Polónia e a Lituânia de ameaçarem as fronteiras do país. General, o que pode estar a esconder esta nossa cortina de fumo? Este fumo sobre a Bielorrússia não para e não deixa de nos surpreender todas as semanas. É verdade que nós, a semana passada, também já tínhamos falado sobre isso, sobre aquela estranha visita de Lukashenko a Putin, em que de alguma maneira estiveram a discutir os termos desta união estadual. E um dos assuntos foi levantado, sabemos, foi a questão da defesa da Bielorrússia. Ora, esta semana, a questão da defesa da Bielorrússia veio outra vez ao de cima. Isto é, Lukashenko publicamente faz saber que a Bielorrússia se sente ameaçada por vários países europeus, nomeadamente pela Polónia e pela Lituânia. Ora, em face disto, ele procura encontrar aqui uma narrativa que justifique a presença de forças militares russas em território da Bielorrússia para, por um lado, dissuadir aquilo que é a tal invasão que a Polónia e a Lituânia vão fazer sobre a Bielorrússia e, portanto, há aqui uma enorme cortina de fumo. Na verdade, se nós olharmos àquilo que aconteceu antes da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, nós verificamos que houve um argumento para haver forças da Federação Russa na Bielorrússia. Esse argumento eram os exercícios conjuntos. Não havendo agora exercícios conjuntos e sendo necessário uma solução mais duradoura, a solução agora é a defesa da Bielorrússia. Isto é a defesa da Bielorrússia que vai passar a justificar a entrada no território da Bielorrússia de um conjunto de forças da Federação Russa. E, portanto, é neste sentido de encontrarmos aqui uma justificação que permita que haja forças da Federação Russa em território da Bielorrússia, ameaçando naturalmente, mais uma vez, a Ucrânia por norte. Vamos ao ponto mira.
Começaram a aparecer nas redes sociais pessoas da Crimeia com ligações sentimentais à Ucrânia, a fazerem confissões públicas de que estavam intoxicadas pela propaganda ocidental e a pedir desculpa pelas suas atitudes contra a Rússia. General Arno Moreira, o que é que se está a passar por ali? Que manobra de informação é esta? Nós, a semana passada, estivemos a falar aqui de que a Rússia pretendia ser o Estado de civilização. Isto é um exemplo para todos nós. Ora, estes exemplos são todos fraquíssimos. Estes exemplos são todos fraquíssimos. Então, este da humilhação pública é o último exemplo daquilo que nós não queremos para a Europa e para o nosso futuro. Há um conjunto de pessoas que estão identificadas, que são habitantes da Crimeia e que estão numa lista negra. Estão numa lista negra porquê? Porque através do Facebook russo, que é o VKontakte, fizeram um conjunto de afirmações que constituem, de alguma maneira, um ataque ou um desprestígio das Forças Armadas russas. Ora, estas pessoas, para poderem limpar o seu nome desta lista negra, têm que fazer confissões públicas verdadeiramente humilhantes. Ora, esta semana saíram algumas dessas declarações públicas. Nela, um rapaz muito jovem, aparece dizendo em frente a uma bandeira russa, sendo filmado, portanto, para ficar o testemunho, dizendo que pede imensa desculpa pelos comentários que fez no VKontakte, porque estava sob a influência da propaganda ocidental e que essa influência o fez proferir um conjunto de afirmações que não são verdadeiras e que o camarada-major, que não aparece nas imagens do camarada-major, lhe ofereceu agora um livro sobre a história de Sebastopol e que ele promete que vai estudar bem este livro e que o vai utilizar como guia para as suas futuras declarações e um seu comportamento fantástico ao serviço da Federação Russa. Isto realmente é muito triste. Não é nada disto que nós queremos para a Europa. General Arno Moreira, muito obrigada por mais o Domínio da Guerra. Foi um prazer, Regressa na sexta. Bom fim de semana. Muito obrigado.